Olá, na aula de hoje iniciaremos o Estatuto dos Militares Estaduais, o Estatuto que prevê as situações dos policiais militares e bombeiros do Estado de Ceará. Sempre que a gente inicia o Estatuto, depois de ter estudado nosso Código Disciplinar, a gente costuma fazer uma comparação entre as duas leis para facilitar o entendimento. Então nós vimos até hoje somente o Código Disciplinar e vamos ver o Estatuto, então vamos comparar as duas leis. E a comparação diz o seguinte: no Código Disciplinar, lei que nós estudávamos até bem pouco tempo, o próprio nome diz, Código Disciplinar, trata da vida disciplinar dos militares. Então não fala de muita coisa boa não, vai falar de direito, não vai falar de prerrogativa, só vai falar das obrigações e deveres desses militares. Ah, professor, mas o Código Disciplinar fala das recompensas. Realmente a única parte boa para o militar do Código Disciplinar são as recompensas, os elogios, dispensa de serviço e cancelamento de sanções que a gente viu durante o nosso curso, certo? Mas o restante do Código Disciplinar só vai tratar dos deveres e obrigações dos militares. Enquanto que o Estatuto, uma lei muito mais abrangente, de novo nós vamos falar dos deveres, obrigações, vamos falar das sanções, a gente vai falar novamente em demissão, em expulsão, vai falar de situações também da vida disciplinar do militar. Porém, a gente vai falar também de coisa boa, vai falar de promoção, vai falar dos direitos dos militares, das prerrogativas. Então, o Estatuto é muito mais abrangente, até pela quantidade de artigos. Se eu não me engano, o Estatuto mais de 230, 235, e o Código Disciplinar somente 105 artigos. Então, o Estatuto, como a gente vê aqui no título da lei, dispõe sobre as obrigações, deveres, direitos, prerrogativas e situações dos militares estaduais, enquanto que o Código Disciplinar dispõe sobre as obrigações e deveres desses militares estaduais. Quando a gente remete à nossa primeira aula do Código Disciplinar, a gente lembra que nem todo militar está sujeito às regras do Código Disciplinar. O artigo 2º do Código Disciplinar diz que somente os militares ativos e os militares da reserva remunerada estão sujeitos às regras do Código Disciplinar, enquanto que o Estatuto se aplica a todos os militares, até porque é o Estatuto que vai dizer quem é um militar reformado, é o Estatuto que vai dizer quem é um militar da reserva remunerada, da reserva não remunerada, um militar ativo. Então ele é muito mais abrangente. Lógico que ele não vai se aplicar em tudo ao militar inativo, em tudo ao militar da reserva e em tudo ao militar reformado, mas em algumas situações se aplica também ao militar reformado e ao militar da reserva remunerada. Por isso que a lei diz que aplica-se aos militares da reserva remunerada e reformados no que couber, porque nem tudo se aplica a esses militares. Então, fazendo um comparativo aqui no Código Disciplinar aplicado somente aos militares ativos e da reserva remunerada, e aqui no Estatuto aplicado aos militares ativos, reserva remunerada e reformados, repito, no que couber, porque nem tudo se aplica ao militar reformado, ao militar da reserva remunerada. Na sequência a gente vê o que o Estatuto prevê em relação a esses militares. O Estatuto prevê lá no artigo 3º quem são esses militares ativos, quem são os militares da reserva remunerada, da reforma, os militares inativos, e são bem divididos lá no artigo 3º do nosso Estatuto. O Estatuto também traz uma informação importante no seu artigo 1º, quando ele diz que os militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros são forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro. Tome cuidado, que se isso cair na sua prova é correto. Os policiais militares e bombeiros militares do Ceará são de corporações que são forças auxiliares e reserva do Exército. O que isso significa, professor? Força auxiliar, em necessidade o Exército vai pedir o apoio e nós iremos auxiliá-lo. E na ausência do Exército iremos substituí-los, por isso que força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Essas também são funções das corporações militares estaduais do Ceará, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Retornando para o artigo 3º do Estatuto, que faz a divisão dos militares ativos, cita lá os militares de carreira, cita os alunos de escola de formação, cita os próprios militares da reserva remunerada quando retornam para a ativa. O militar da reserva remunerada, quando volta para a ativa, quando é convocado e retorna para a ativa, ele passa de novo a fazer parte do efetivo ativo. Enquanto que o militar reformado nunca será convocado a retornar para a ativa. Alguns alunos dizem, professor, o senhor está errado. Porque o senhor mesmo falou em sala de aula que o militar reformado tem uma possibilidade de voltar para a ativa. Até pode.
Militar reformado por punição nunca voltará. O militar reformado por idade nunca voltará. O militar reformado por invalidez permanente, por incrível que pareça, se considerado apto em exame de saúde, ele pode retornar. Mas ele não vai votar mediante convocação. Não é o governador que está chamando ele. Ele está votando porque, na verdade, ele está bom e não deveria ter se aposentado, já que a aposentadoria dele era por uma invalidez, por um problema de saúde. Então, se ele está apto, por que ele está aposentado? Alguma irregularidade nisso. Então, esse militar tem que retornar para o serviço ativo. Então, eu posso garantir para vocês que nunca o militar reformado será convocado a retornar para ativo. Mas ele pode sim voltar, não sendo mediante convocação. Professor, quem é que pode ser convocado? Somente o militar da reserva remunerada é que pode ser convocado. E essa convocação pode ser voluntária ou ex officio. Pode ser por vontade do militar ou pode ser compulsória. É isso que a gente vai falar agora a respeito da convocação. Primeira coisa que a gente tem que saber em relação à convocação, quem é que é o responsável por essa convocação? A responsabilidade de convocar os militares da reserva remunerada é do governador do estado. O governador do estado é quem pode convocar esses militares da reserva remunerada. Lá no finalzinho do estatuto, ele diz para a gente que o governador pode delegar essa função de convocar, mas na regra geral, a convocação tem que ser feita pelo governador do estado. E o governador vai convocar mediante situações diferentes. Tem tipos de convocação, como a gente vê aqui no item 2. Que tipos de convocação são essas, professor? Eu tenho a convocação voluntária, como eu já falei para vocês, e tem a convocação ex officio, convocação compulsória. O militar vai ser convocado voluntariamente em duas situações. A primeira delas, para aproveitar seus conhecimentos técnicos e especializados, ou seja, o militar foi para a reserva remunerada, mas é um militar que tem muitos conhecimentos, um militar que sabe desarmar bombas, que tem vários cursos anti-sequestros, são vários cursos que ele tem que poderia, instruir o restante da tropa. Então eu vou convocar esse militar para que ele retorne e possa ser utilizado de novo na ativa em virtude dos seus conhecimentos técnicos e especializados. Essa é a primeira situação. A segunda é quando o militar foi para a reserva, a função dele ficou vaga e não existe na ativa nenhum militar habilitado a desempenhar aquela função. Então, quando não existe no momento no serviço ativo um militar para ocupar aquela função, o militar da reserva remunerada pode ser convocado a retornar para a ativa, mas repito, nas duas situações ele volta se quiser. Então essa é uma convocação voluntária. No finalzinho do estatuto, ele fala novamente convocação e fala de uma terceira situação de convocação voluntária. É aquela convocação para o militar que está na reserva remunerada retornar e prestar um serviço de segurança patrimonial. Então, é uma outra situação que o militar não é obrigado a retornar. Se o militar estiver à disposição, estando na reserva remunerada, ele pode retornar para a ativa para prestar esse serviço de segurança patrimonial. Logicamente que o militar, quando retorna da reserva remunerada para a ativa, ele tem que passar por uma inspeção de saúde para ver suas condições de saúde e verificar se ele tem condições em virtude de, geralmente, quando o militar está na reserva remunerada, ele já está numa idade certamente avançada. Então, passou pela inspeção de saúde, aí ele poderá retornar ao serviço ativo da corporação. Por fim, quando se fala em convocação, a gente precisa falar também quais os direitos e deveres dos militares que retornam para a ativa. Em relação aos deveres, são todos os deveres que tem o militar ativo, certo? O militar estava na reserva remunerada, retornou para a ativa, todos os deveres que tem o militar ativo ele vai ter também. E os direitos, professor? Ele vai ter direito a tudo, exceto a promoção. O militar estava na reserva e retornou para a ativa, não concorrerá mais à promoção. Então, aqui em relação aos direitos e deveres do convocado, a gente vê que em relação aos direitos não é tudo, mas em relação aos deveres, todos os deveres ele vai ter. Em relação aos direitos, o direito que ele vai perder é o direito à promoção, como já foi citado, o militar que está na reserva e retorna para a ativa não mais terá direito de concorrer à promoção. Na sequência a gente tem o artigo 10, que eu acredito que é um dos artigos mais importantes do Estatuto, não só para a sua prova, mas também para o dia a dia. Não só para você responder, mas para você ter o conhecimento se você pode fazer esse concurso. Como é que eu vou fazer um concurso sem saber quais são os requisitos
para ingressar na corporação. Professor, eu estou querendo fazer esse concurso do bombeiro, mas eu tenho 1,52 m, será que eu posso entrar? Você vai ver que pela altura você não vai poder ingressar nem no bombeiro, nem na polícia militar. Existe uma altura diferenciada, homem e mulher. A gente vai ver aqui 1,57 m para as meninas e 1,62 m para os homens. Professor, mas eu tenho uma tatuagem, será que essa tatuagem pode me atrapalhar? Você vai verificar que o artigo 10 nada fala a respeito de tatuagem, categoria de habilitação, mas o artigo 10 diz que para ingressar na corporação, o candidato tem que preencher esses 14 pré-requisitos do artigo 10, que a gente vai ver, e alguns outros pré-requisitos que, porventura, o edital venha a estabelecer. Por exemplo, no último concurso da Polícia Militar aqui do Ceará, se estabeleceu no edital que o candidato não poderia ter uma tatuagem que ficasse visível na utilização de uniforme. Então, vestir uniforme, se a tatuagem ficou visível, ele não pode ingressar na corporação. Em 2006 foi exigido do candidato que ele fosse habilitado, né, tivesse carteira nacional de habilitação na categoria B. Nada disso está na lei. Tudo isso foi acrescentado pelo edital. Então, segundo o caput do artigo 10, poderão ser aumentados, poderão ser acrescentados pré-requisitos, isso através do edital do concurso. Então, vamos lá ver quais são esses 14 pré-requisitos para ingressar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. É importante frisar que esses são os requisitos gerais, porque ainda existem os requisitos, a gente vai ver lá no inciso 14 do artigo 10, alguns requisitos específicos conforme cada quadro ou qualificação. Já a gente chega lá para poder explicar. O primeiro requisito para fazer o concurso é ser brasileiro. Alguns estados aí exigem a nacionalidade natural, certo? E não aquela naturalizada. Brasileiro nato tem que ser. Aqui no estado de Ceará a legislação ficou aberta. Só se fala que o candidato tem que ser brasileiro. Então cai na prova o candidato ao concurso para soldado no Corpo de Bombeiros é um brasileiro naturalizado e por isso não poderá fazer o concurso. O item vai estar errado, haja vista que não foi especificado na lei se deveria ser brasileiro nato ou não. Então, conforme a lei, basta ser brasileiro, não importando se nato ou naturalizado. O segundo pré-requisito, que é um requisito bem polêmico, isso aqui gera muita confusão, é a idade. Por que se gera tanta confusão? Porque a idade é exigida na data da matrícula do curso de formação. Então, quando você vai fazer o curso de formação, é que vão exigir a idade. E não na inscrição. Isso pode gerar um problema, porque muitas vezes você faz o concurso, o próprio estado e a organizadora que custam a lhe chamar, e você acaba ultrapassando a idade. Isso tem gerado muita polêmica aqui no estado de Ceará. Já tentaram mudar isso aí para a data da inscrição, mas por enquanto, se cair na prova, vai ser sim data da matrícula. Segundo a legislação, se você vai fazer o concurso, você tem que ter idade mínima de 18 anos e no máximo inferior a 30. O que isso significa, professor? Que eu não posso ter completado os 30 anos na data da matrícula, do curso de formação. Então, eu até posso fazer a prova com 17, me inscrever com 17. Só quando eu for ser matriculado no curso de formação, eu já tenho que ter completado os 18, porque a idade mínima é de 18 e eu também não posso ultrapassar a idade de 29 anos, 11 meses e 29 dias, porque o teto da idade tem que ser inferior a 30 anos. Essa é a interpretação correta. Se é inferior a 30, eu não posso ter completado os 30 anos na data da matrícula do curso de formação. Então, é você fazer o concurso e torcer para ser chamado logo se você tiver a idade limite, para evitar qualquer problema judicial. Já se você vai fazer um concurso específico para a área de saúde, capelania ou complementar, a gente vai ver que os oficiais, existem esses 3 concursos: concurso proficial do quadro de saúde, concurso proficial no quadro complementar e concurso proficial capelão. A idade aqui já vai ser um pouco mais avançada, até porque eu preciso de uma faculdade específica. Se eu vou fazer concurso proficial de saúde, tenho que ser formado em medicina, em farmácia ou odontologia, uma dessas 3. Se eu vou fazer para capelão, tenho que ser formado em teologia e complementar vai ser conforme a solicitação do comandante geral. Então, como eu preciso de uma formação nível superior específico, foi elastecida a idade máxima. A mínima continua sendo 18, na data da matrícula do curso de formação, repito, e a máxima tem que ser inferior a 35.
Então eu posso ter até 34, 11 meses e 29 dias para esses 3 quadros: saúde, capelania ou complementar. A letra C do inciso 2 do artigo 10 fala da idade para quem já é militar. Professor, eu sou soldado da PM e quero fazer um concurso para soldado bombeiro. Eu sou soldado bombeiro e quero fazer um concurso para oficial do bombeiro ou da PM. Então, se você já é militar, citei o exemplo dos militares estaduais, mas pode ser também militar das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica. Se você já é militar, você vai ter uma vantagem em relação à idade. Por quê? Porque aí você já pode ter completado os 30 anos na data da matrícula do curso de formação. Não há nenhum problema se você completou os 30. Não pode ter 31. Então, para quem é militar, se você é militar, você já completou os 18, estabeleceram só o teto. Para os militares, o teto é um pouco maior. Você já pode ter os 30 anos na data da matrícula do curso de formação. Repito, isso é muito importante. Por que eu estou insistindo a questão da idade na data da matrícula do curso de formação? Porque quando a gente chegar na escolaridade, já vai ser diferente. A escolaridade vai ser exigida na data da inscrição. A idade na data da matrícula do curso de formação, a escolaridade vai ser na inscrição. Mas a gente ainda está no terceiro pré-requisito, que é a condição de honorabilidade. Vamos ler o que diz o inciso 3. Possuir honorabilidade compatível com a situação de futuro militar estadual, tendo para tanto boa reputação social e não estando respondendo a processo criminal, nem indiciado em inquérito policial. Então perceba como a lei é rigorosa. Para ingressar na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, você não pode nem ter sido processado, estar respondendo a processo. Não sei nem se eu vou ser condenado ou não, mas só por estar respondendo a processo não posso ingressar. Você não pode nem ter sido indiciado em inquérito policial. Você foi, sei lá, acusado de um crime de trânsito, você foi flagrado dirigindo embriagado, foi preso em flagrante, foi para a delegacia, e lá o delegado abriu um inquérito, e ao final do inquérito ele lhe indiciou. Ao indiciar, ele está dizendo que você não vai poder fazer o concurso da PM ou do Corpo de Bombeiros, porque por estar indiciado, você não pode ingressar na corporação, nem tampouco respondendo a processo criminal. Há um abuso em relação à Constituição, mas vou nem debater essa questão, porque está na lei. Se cair na prova, você tem que dizer que está certo. Quem está respondendo a inquérito, aliás, quem está respondendo a processo e quem foi indiciado em inquérito, não poderá ingressar nem na Polícia Militar, nem no Corpo de Bombeiros. Já o inciso 4, a gente até aceita, porque o cidadão já foi condenado. Aí o que diz o inciso 4? Não ser nem ter sido condenado judicialmente por prática criminosa. Ah, professor, aí até entendo. O candidato aí do concurso cometeu um crime, foi julgado por esse crime, certo? Processado, julgado, e ao final ele foi condenado. Aí dá para se aceitar. Se ele foi condenado, realmente ele foi culpado por aquele crime. O inciso 4 fica bem fácil de entender. Perceba, nem posso estar respondendo ao processo, nem indiciado, nem ter sido condenado. Qualquer das 3 situações vão lhe impedir de ingressar na corporação. Professor, e se eu fui demitido, excluído a bem da disciplina de alguma corporação militar ou de qualquer outro órgão público? Eu era professor do município de Maranguape, eu era, sei lá, eu era serviços gerais lá do município de Itauá. Se você foi demitido, excluído a bem da disciplina, licenciado como forma de punição de qualquer cargo público, de qualquer área da administração ou até das corporações militares, você também vai estar impedido de ingressar aqui na nossa corporação, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. Mas já já a gente chega nesse inciso, porque o 5º diz que você tem que estar quites com as suas obrigações eleitorais e obrigações militares. O que isso significa, professor? Que eu tenho que ter votado nas últimas eleições. Se eu não votei, eu tenho que ter justificado meu voto. Professor, agora está ruim para mim, nem votei, nem justifiquei o voto. Tranquilo, vá lá no TRE, procure o TRE aí da sua cidade e vá lá regularizar. Pague a multa, valor irrisório, a multa do TRE, pagou a multa, você está aqui com a Justiça Eleitoral. Professor, eu não me apresentei na Junta Militar, já tenho 20 anos e não me apresentei. Então, o quanto antes se apresente para regularizar a sua situação. Também vai pagar uma taxa mínima, uma pequena multa, e vai resolver a sua situação. Não pode você deixar para tentar resolver a situação após fazer o concurso. Então, quanto antes vá quitar suas obrigações militares e eleitorais. Lógico que a obrigação militar é só para os homens, né? Para as mulheres
eu não vou ter essa exigência da obrigação militar. Já para as mulheres tem uma exigência que não tem para os homens, a questão da gravidez, e já já a gente chega lá para comentar. Vamos lá na sequência. Sexto, o professor foi me apresentar para o serviço militar e não queria servir. Cheguei lá para o médico e disse que estava com problema na coluna, cheguei lá todo torto e fui dispensado. Muito bem, espero que você não tenha sido dispensado por invalidez permanente. O médico pode ter dito lá que você era doente, inválido definitivamente para o serviço militar, e como é que agora que você quer ser policial militar ou bombeiro militar. Então o inciso 6 diz justamente isso, que você não pode ter sido isentado do serviço militar em virtude de invalidez permanente, problema de saúde permanente. É o que a gente tem aqui no inciso 6, ó, não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade definitiva. A gente chega agora na questão da escolaridade, que eu tinha comentado com vocês. Quando se fala da escolaridade, já vai ser na data da inscrição e não na data da matrícula. Então é importante frisar que a escolaridade vai ser exigida na data da inscrição para o concurso. Quando eu for me inscrever, se eu vou fazer um concurso para soldado, para praça, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, eu tenho que ter concluído o ensino médio, né? Tem que ter terminado aí o 2º grau. Se eu já vou fazer um concurso para oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, eu já tenho que ter um nível superior de graduação plena reconhecido pelo Ministério da Educação. Então, essas são as condições de escolaridade. Aí eu não vou discutir a questão da prática e da teoria, eu vou discutir também a contradição com a Constituição. Caiu na prova, certo? Se falar em escolaridade para o concurso, vou fazer um concurso para a praça, nível médio já na data da inscrição, tem que ter concluído o ensino médio. Se eu vou fazer para oficial, ensino superior de graduação plena, reconhecido pelo Ministério da Educação, tudo isso na data da inscrição. 8º requisito, não ter sido licenciado de corporação militar ou das Forças Armadas no comportamento inferior ao comportamento bom. A gente sabe que os militares têm classificações de comportamento, certo? Quando a gente fala da praça, a praça ingressa na corporação no comportamento bom, sendo que ela pode melhorar para o ótimo e no máximo ela chega ao comportamento excelente. Isso aqui a gente viu lá no nosso código disciplinar, mas ela pode cair também para o regular ou para o pior comportamento de todos, que é o mau comportamento. E o que a lei está dizendo? Se você tiver daqui para cima, comportamento bom, ótimo, excelente, você era militar do Exército, você era militar da Aeronáutica, você era militar da Marinha e foi licenciado, foi dispensado de uma dessas Forças Armadas no comportamento bom, no ótimo, no excelente. Lá tem até outra nomenclatura, excepcional, tal. Então, se foi do bom para cima, beleza. Agora, se foi inferior ao bom, segundo nosso requisito, artigo 10, você não pode ingressar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Então, comportamento inferior ao bom, a gente vai ter aqui o comportamento regular ou comportamento mau. Daqui para baixo, você não terá condições de ingressar na corporação. Voltando aqui para o nosso inciso 8, já falei, não ter sido licenciado de corporação militar ou das Forças Armadas no comportamento inferior ao bom. A gente vai para o 9, que também já foi comentado, já falei para vocês. Veja só, não ter sido demitido, excluído ou licenciado ex officio, a bem da disciplina, a bem do serviço público ou por decisão judicial de qualquer órgão público, da administração direta ou indireta e de corporação militar ou das Forças Armadas. Perceba que o inciso 9 não deixou escapar nada. Se você foi demitido, licenciado ou excluído, veja que não foi uma demissão voluntária, foi você que pediu para sair. Você foi demitido a bem da disciplina, foi uma punição. Então, se você foi demitido, excluído, licenciado, seja de onde foi, da administração direta, indireta, das Forças Armadas, de corporação militar, se isso ocorreu como forma de punição, ou seja, a bem da disciplina, você não vai poder ingressar na corporação. Professor, eu era digitador lá do município de Maranguape, eu pedi para sair. Se você pediu para sair, não tem problema. O problema vai estar se você foi demitido como forma de punição, foi demitido a bem da disciplina. Aí sim, nós teremos problema e você não poderá ingressar na corporação. Vamos lá para
o 10º requisito, que vai ser a altura, que vai ser conferida durante as etapas do concurso. Se você é candidato do sexo masculino e quer ingressar na Corporação Militar Estadual do Ceará, você tem que ter pelo menos 1,62 m. E se for do sexo feminino, tem que ter no mínimo 1,57 m. Essas são as alturas exigidas para o candidato, exigidas para os candidatos que vão fazer os concursos para as corporações militares estaduais do Ceará. Em relação à gravidez, como eu já tinha adiantado, a candidata do sexo feminino pode até se inscrever grávida, não tem nenhum problema, pode fazer o concurso grávida, ela não pode se apresentar para o curso de formação em estágio de gravidez, porque esse estágio de gravidez vai ser incompatível com os exercícios que vão ser exigidos. Vai ter que fazer barra, corrida, natação, e pode afetar ali o filho, a criança que está em gestação, e por isso a lei proíbe que a candidata do sexo feminino se apresente para o curso de formação em estágio de gravidez. Aí se isso é legal ou não, são outros 500, não vou discutir, mas é o que está na nossa legislação. No inciso 12, a gente tem a garantia de que na nossa prova vai cair realmente esse assunto, porque para ingressar na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, eu tenho que ter o conhecimento desta lei, ou seja, do Estatuto e do Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Então é exigência para você ingressar que você conheça as duas leis. Como é que eu sei se o candidato conhece essas duas leis? Cobrando na prova do concurso, só através da cobrança que vai se garantir que ele conhece o Código Disciplinar e o Estatuto dos Militares, e por isso é a única disciplina que está garantida que vai cair na nossa prova. 13º requisito vão ser as etapas do concurso, ter obtido a aprovação em todas as fases do concurso público, que constará de 3 etapas. Até bem pouco tempo, até antes de 2006 foi quando essa lei entrou em vigor, como é que aconteciam as etapas do concurso. Eu mesmo fiz o concurso, passei na prova, depois da prova fui fazer exame médico, depois do exame médico fui fazer teste físico, depois fui fazer exame psicológico, depois teve a investigação social, só depois é que eu fui para o curso de formação. Então eram 6 fases, agora nós só temos 3 etapas, 3 fases no concurso público, certo? Só que na terceira fase se engloba quase tudo. O que ela diz? Primeira fase é a prova escrita, né? Vai participar, vai fazer uma prova escrita, podendo apresentar títulos também conforme for o concurso. Ultimamente não tem se cobrado títulos, então você vai fazer uma prova escrita. Passou na prova, você vai para a segunda etapa, os exames médico-odontológicos e o exame biométrico e toxicológico, vai ser a segunda etapa. Se você fez uso de droga e ficar comprovado o exame, está eliminado. Se você não tem a altura mínima exigida, vai estar eliminado. Se você tem algum problema odontológico ou problema de saúde que esteja relacionado com forma edital, você também será eliminado. Então essa é a segunda fase, exame médico odontológico, biométrico e toxicológico, tudo na segunda fase. Na terceira fase a gente tem um curso de formação, só que durante o curso de formação eu vou ter a avaliação física, a avaliação psicológica e ainda vou ter a investigação social, sendo que a avaliação física e a avaliação psicológica e também a investigação social, todas têm caráter eliminatório. Então você pode ser eliminado em qualquer desses testes que você venha fazer. Então o inciso 13 diz: ter obtido a aprovação em todas as fases do concurso público, que constará de 3 etapas: exames intelectuais, são as provas, e títulos, quando estabelecido nesta lei, este último de caráter classificatório apenas. B. Segunda etapa constará de exames médico-odontológico, biométrico e toxicológico de caráter eliminatório. Aí vou ter o curso de formação profissional, no qual eu vou ter avaliação psicológica, de capacidade física e a investigação social. Por fim, o 14º requisito diz que, além de todas as exigências, algumas exigências conforme cada quadro de qualificação. Ou seja, você vai fazer um concurso para médico, para de saúde, então tem que ser formado em medicina, tem que ter residência, tem que ter uma qualificação. Se você vai fazer um concurso para capelão, tem que ser formado em teologia, ou autoridade eclesiástica tem que autorizar, e assim sucessivamente. Então o que está no 14º que diz: atender a outras condições previstas nesta lei, que tratam de ingresso específico conforme cada quadro ou qualificação.
A gente encerra a primeira aula do Estatuto e nas aulas seguintes a gente vai comentar o restante do assunto. Muito obrigado.